Começar com os temas ligados aos espíritos desencarnados em mediana situação, que nem são espíritos felizes e nem espíritos infelizes. Tem muitos casos. O primeiro que tem assim mais informações é esse do senhor Cardon, médico. É bom sempre a gente se lembrar que, em relação aos depoimentos de espíritos desencarnados, é onde nós percebemos a máxima imparcialidade que tem a doutrina espírita em relação aos seus seguidores. Porque, dentre todas as doutrinas cristãs, a única que trata com absoluta imparcialidade a questão de bem-aventuranças ou de felicidade ou de reino dos céus, sem puxar a brasa para a sua sardinha, é o Espiritismo. Então a gente respeita muito todas as denominações evangélicas ou católicas, mas todas puxam, como se diz popularmente, brasa, ou favorecem os seus seguidores com possibilidades de êxitos espirituais que aqueles que não seguem não teriam tantos. Mas o Espiritismo nisso é absolutamente imparcial. Realmente ele mostra que o que conta é os atos, as atitudes, o comportamento moral, e não o fato de a pessoa ter tal ou determinada crença. E que, aliás, muitas vezes, mesmo aqueles que se dizem ateus, que não acreditam em Deus, isso não significa que, se tiverem uma vida de relativo equilíbrio moral e de ser benemérito para as questões humanitárias e filantrópicas, de não terem ele seu galardão em termos de amparo e de ajuda espiritual. Como, aliás, é o caso que nós iremos tratar hoje do senhor Cardon, médico. Mas vamos ver aqui a introdução. A partir de hoje a gente vai fazer os comentários do Evangelho comentado por Emmanuel Mateus. Escolhemos aqui o capítulo 5, versos 4, que diz o seguinte: a aflição é um desafio que poucos suportam, lição que raros aprendem e tesouro que não se recebe facilmente. Depois de regulares períodos de paz e ordem, a alma é visitada pela aflição, que, em nome da sabedoria divina, lhe afere os valores e conquistas. Só aquele que a recebe por instrumento de perfeição consegue extrair-lhe as preciosidades divinas. Então vamos comentar esse parágrafo lá do capítulo 5, versículo 4 do Evangelho comentado Mateus por Emmanuel. É claro que toda essa proposta desafiadora que Emmanuel faz em termos de compreendermos valores que a aflição tem, parte do ponto de vista ou nos remete de forma veemente à observação da vida do ponto de vista espiritual profundo. Não é apenas algo onde a gente vai compreender e entender de forma racional, e essa é a proposta do Espiritismo. Compreender a aflição como benéfica, se a gente não estiver estruturando uma base de vista e de observação do ponto de vista profundamente espiritual, que é isso que Emmanuel muitas vezes provoca com esses textos. Então aqui ele diz assim, a aflição é um desafio que poucos suportam, lição que raros aprendem e tesouro que não se recebe facilmente. Ora, considerar a aflição um tesouro, qualquer criatura humana diria, mas é brincadeira, uma história dessa. Quer dizer que eu vou estar passando por aflição e isso é um tesouro? Ora, um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, é Bem-aventurados os aflitos, que é sinônimo de felizes os aflitos. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo a gente aprende que entender a vida do ponto de vista espiritual, aonde a reencarnação, o esquecimento do passado e o entendimento de tudo que a gente vivencia na existência como sendo fator mínimo frente a vasta experiência que a gente já teve em outras vidas e aqui vai ter,
nós somos chamados a começar a ver todo o assunto de uma forma bem diferente. Então, realmente, desde o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós somos levados à observação da aflição de uma forma muito diferente. E aqui a gente separa duas de forma bem sintética. Primeiro, é que uma coisa é a aflição a qual nós não temos consciência presente de ter encadeado ela. Então, doenças congênitas, problemas onde a previdência nenhuma poderia evitar, doenças e perdas de entes queridos entram no caso dessas aflições, que, se observada do ponto de vista espiritual, são elementos profundos para o nosso crescimento espiritual. Mas, se forem observados do ponto de vista humano ou material, é uma desgraça sem conta. Porque, além de você estar tendo que enfrentar algo que lhe faz sofrer, você não encontra nenhuma causa para estar passando por aquilo. Ora, está aqui na Terra, curtindo uma dor imensa e não encontrar causa nenhuma para isso, fica muito difícil achar que isso possa ser uma bem-aventurança, uma felicidade. Mas é exatamente aí esse ponto que a gente quer separar bem. Outra coisa é a aflição decorrente de atitudes precipitadas, de situações onde a gente foi advertido de não proceder daquele modo e gerou um sofrimento decorrente daquele comportamento indevido. Aí é uma aflição que, do ponto de vista humano, a pessoa diria logo, está colhendo o que plantou, e entenderia logo que a causa está nessa vida. Mas do ponto de vista espiritual, a pessoa está passando um sofrimento que não vai servir para a sua elevação espiritual. Então, alguém que, por exemplo, contraiu um câncer porque fumou muito, ou teve uma cirrose grave porque bebia muito, e aquilo lhe causou muita aflição, mas não serve de nada para o crescimento espiritual dele, porque é decorrente de um vício, de um comportamento no qual ele tomou sabendo os riscos e as possibilidades de dores que aquilo ia causar. Essa aflição, vista por alguém que conheça bem o Espiritismo, ele vai ter elementos para ser paciente, tolerante, já que ele sabe que ele foi o causador, e pelo menos evitar de criar problemas novos, mas não vai servir para o seu adiantamento ou crescimento espiritual. Mas voltemos aqui ao texto. Depois de regulares períodos de paz e ordem, a alma é visitada pela aflição, que em nome da sabedoria divina lhe afere valores e conquistas. Isso vem nos dizer de forma bem clara que não há exceção para ninguém. A pessoa está encarnada na Terra, um mundo de provas e expiações, por mais saúde que ela tenha, por mais equilíbrio e suporte econômico, financeiro ela tenha, por mais facilidades que a experiência no corpo lhe dê, na medida que os anos avançarem, será impossível não virem a doença, a perda de entes queridos e aflições outras que invariavelmente irão ocorrer. Mas na compreensão espírita, bem estabelecida, são ocorrências necessárias, não são castigos e nem são punições. São ocorrências necessárias porque, face à nossa imaturidade espiritual, se a gente não passar por sofrimentos vezes ou outras, nós nos apegaríamos ao imediatismo da vida, às situações de aparente privilégio no mundo material e perderia em termos de melhor aproveitamento para a sua evolução. Observado na Terra, para os espíritos que aqui habitam, tem que ter, como se diz popularmente, cacetada. Tem que ter aflições. Mais cedo ou mais tarde eles naturalmente irão surgir. Mas se nós estivermos com paz de consciência, equilíbrio moral, nós estaremos habilitados a não só enfrentar as aflições, mas colher delas
frutos. Não existem como uma punição, nem como um sofrimento absurdo, aonde o azar, a má sorte ou a má estrela premiaria mais alguns e menos outros, como a visão materialista da vida dá. Com a visão espírita, nós temos uma compreensão muito diferente e podemos aproveitar, seja situações de facilidade ou de dificuldades, elementos para que a gente cresça espiritualmente. Então vamos falar agora sobre o senhor Cardon, médico. Passaram uma parte da sua vida na marinha mercante, como médico de navio baleeiro, adquirindo em tal ambiente ideias um tanto materialistas. Recolhido à cidade de Jota, pseudônimo aí, exerceu aí a modesta profissão de médico da roça. Se fosse nos dias de hoje, não seria nem tão modesta, né? Talvez na época aí de publicação do livro, né? Havia algum tempo adquirira a certeza de estar afetado de uma hipertrofia do coração. Então, relativamente antes de ele vir a desencarnar, ele tinha consciência que tinha uma doença grave, que não teria tratamento e que significaria a sua morte a qualquer momento. Ele não era espírita, ele não era pertencente à Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, e era alguém, como a gente nota a princípio, com ideias bem materialistas, apesar de ser alguém de comportamento e talvez atitudes dentro de uma relativa ética e equilíbrio. Aí vem a questão. Ele teve um princípio de morte, aonde houve quase que a constatação definitiva, mas ele tem uma recuperação, aonde ele dá alguns recados para a esposa, a mãe e alguns filhos que estavam junto com ele em casa. E veja só, minutos depois o doente reabriu os olhos e exclamou: ó meus filhos, belo, sublime ou aborte, que benefício, que coisa suave. Morto, senti minha alma elevar-se bem alto, porém Deus me permitiu voltar-se para dizer-vos: não lamenteis a minha morte, que é a libertação. Então ocorre um fenômeno curioso antes de esse médico vir a desencarnar. Ele tem um mal súbito, dando toda a aparência de quadro de morte, mas depois de alguns instantes ele retorna à consciência e diz que a percepção inicial que ele tem da vida espiritual é muito boa, porque ele diz que a morte é uma coisa muito boa, é uma coisa suave, e que na verdade ele nem tem ideia de que seria tão bom. E depois ele passa alguns conselhos para a esposa, para os filhos, e diz, né, que Deus permitiu voltar-se para dizer: não lamenteis a minha morte, que é a libertação. A gente sabe que tem muitos casos de experiência de quase morte com pessoas que nem eram religiosas nem espiritualistas e que quase não quiseram voltar de tão bom achar a desencarnação, né? Há muitos relatos em cima disso. E que às vezes, nos relatos de experiência de quase morte, a espiritualidade precisou usar argumentos fortes para que a pessoa voltasse. Vejam só, entre outros, a pessoa ter filhos pequenos ainda, mas ao entrar na vida espiritual, se deslumbrou tanto que lá é que a espiritualidade disseram: olha, seus filhos, você está lembrado dos seus filhos? Ou de algum ente querido e tal? A pessoa aí reacende os motivos de ordem puramente humanos e resolve não morrer. Veja, isso é algo relatado cientificamente, não tem nada a ver com religião. E evidencia, em parte, o que o médico aqui teve. Ele teve um deslumbramento muito bom sobre a morte.
Ó meus filhos, e aí ele começa a dar alguns conselhos aos filhos: comportai-vos sempre, de modo a merecer esta inefável felicidade, reservada aos homens de bem. Vivei conforme os preceitos da caridade, do que tiverdes, dai uma parte aos necessitados. Que coisa, né? Ele tem entre desencarnar definitivamente ou não, o ensejo de dar vários conselhos, e conselhos profundamente espiritualistas, né? Mais adiante, quando a gente estiver aqui comentando as partes finais da carta dele, ele diz que nesse momento ele estava sendo inspirado e ajudado por espíritos elevados. Ele estava traduzindo ideias que não seriam só dele, mas que ele deu sintonia e receptividade a essas ideias. Porque, veja, o ponto de vista que ele tinha de vida era bem materialista. Mas aí diz: incentiva os filhos à prática da caridade. A esposa também, ó, minha querida mulher, deixo-te numa posição um pouco lisonjeira. Temos dívidas a receber. Realmente os mestres naquela época não eram bem pagos, não. Mas eu te conjuro a não atormentares os nossos devedores. Se estiverem apuros, espera que possam pagar. E aos que não puderem fazer, perdoa-lhes. Deus te recompensará. Só conselhos elevados, né? De espíritos bem... E isso ele nem havia desencarnado. Porque até aqui nós estamos analisando o depoimento dele nesse meio termo que depois ele vem a de fato falecer. Agora começa a entrevista com ele, espírito, sobre o que estava se passando. Fruis atualmente a felicidade que entrevistas, e agora ele está totalmente desencarnado, e ele vai dizer que não. Bem, desejaria poder fruí-la, mas Deus não deveria recompensar-me de tal maneira. Revoltei-me muitas vezes contra os pensamentos abençoados que o coração me ditava, e a morte parecia-me uma injustiça. Vamos analisar um pouco mais aqui a carta dele, os subsídios espirituais para nós mesmos. Vejam. Primeiro, a ideia que ele tinha, claro, muito infantil sobre Deus, atribuindo à divindade julgamentos e definições que nós sabemos se dão pela presença das leis divinas na nossa consciência. Mas aqui ele diz, ó, bem desejaria poder fazer, mas Deus não deveria recompensar-me de tal maneira. Então o conceito dele de Deus ainda era aquele conceito muito antropomórfico. O velhinho de barbas brancas em cima de um trono, que aliás ainda é o conceito de muita gente, e médicos, gente da classe acadêmica do mesmo modo, sobretudo quando teve toda uma educação religiosa dentro de preconceitos bíblicos, aonde ela não teve um entendimento sobre as leis de Deus, ou Deus como nós espíritas temos. Então, esse entendimento ainda tem na cabeça de muita gente, e que faz com que até alguns optem por não acreditar em Deus, porque acham que a possibilidade de acreditar em Deus se reveste da ideia única que seria de acreditar em um homem velhinho, criador do céu e da terra, e que teria até aparências e qualidades humanas. Então isso leva muita gente a não acreditar em Deus. Possivelmente também o nosso médico aqui estava enquadrado bem nisso aí. Ele não tinha tido conhecimento do Espiritismo, e a ideia de Deus que ele tinha era da igreja tradicional. Médico, incrédulo, eu havia assimilado na arte de curar uma aversão profunda à segunda natureza. Aqui a segunda natureza ele se refere ao espírito, ao lado espiritual. Para mim, a imortalidade da alma não passava de ficção própria
para seduzir as naturezas pouco instruídas. Quantos médicos hoje, ou independente de ser médicos, pensam do mesmo modo que ele. Embora o nada me espantasse, maldizendo o misterioso agente que atua perenemente. A filosofia desviara-me sem que eu desse por isso, da compreensão da grandeza do Eterno. Ainda nos dias atuais, muitos que se aprofundam nas ciências humanas, sem ter oferecido nenhuma base para o lado espiritual da vida, acabam levando-os ao chamado materialismo intelectual. Então, tem muita gente que, na medida que se aprofunda em conceitos diversos, que tentam explicar Deus, as doenças, as dificuldades da vida humana, sem que tenha necessidade do elemento espiritual, leva muita gente, por muita cultura, a se tornar materialista. É claro que isso tem tudo a ver com a maturidade e o nível evolutivo de cada espírito, porque tem muita gente que, justamente por estudar muito e conhecer muitas explicações filosóficas sobre a vida, acabam isso levando eles a ter um conceito e uma compreensão espiritual da vida muito maior. A questão, na verdade, a gente muitas vezes tenta justificar com um fator externo, mas o fator determinante é o interno, é quem é a pessoa, espiritualmente falando. No caso aqui do nosso irmão, o lado da medicina para ele levou-lo à incredulidade, à descrença em Deus. Depois ele tenta, claro, face até a sua própria imaturidade espiritual, justificar isso, porque ele diz assim: a filosofia desviara-me, sem que eu desse por isso, da compreensão da grandeza do Eterno. Na verdade, o espírito dele identificou-se e achou bom filosofias que o desviavam dessa compreensão. Isso aqui é apenas uma maneira até infantil de tentar justificar um fator de certa inferioridade espiritual que ele tinha. Logo após o definitivo desprendimento, reconhecestes o vosso estado? Então, uma nova pergunta que é feita a ele através da evocação pela mediunidade, né? E aí pergunta: logo que tu voltasse para o mundo espiritual, tu já entendesse o que tinha acontecido? E ele diz: não. Eu só me reconheci durante a transição que o meu espírito experimentou para percorrer a etérea região. Isso, porém, não ocorreu imediatamente, sendo-me precisos alguns dias para o meu despertar. Então, como é natural, face, inclusive, a sua ignorância espiritual e valores morais que também deixavam a desejar, ele teve um período de inconsciência relativa ao que tinha lhe acontecido ao reentrar no mundo espiritual. A gente sabe que a desencarnação é a cirurgia mais profunda que qualquer espírito vai passar. Então, imaginemos uma cirurgia grave, por exemplo, no coração, aonde a pessoa teria que tomar uma anestesia profunda durante muitas horas, e que depois de passar muitas horas anestesiado, é até relativamente comum a pessoa, ao ir despertando da anestesia, não ter noção até nem do que houve, onde ela está, o que foi que aconteceu. Ora, se numa cirurgia de menor do que um dia, nós já podemos ficar aturdido e desorientado, o que foi que houve, o que é que está acontecendo, imagina a cirurgia maior de todas, que é a desencarnação. Então, e sobretudo aqui no caso do médico aqui, isso levou dias para que ele pudesse de fato digerir a realidade nova na qual o seu espírito se encontrava.
Ó, que supremo consolo na prece, que nos enternece e comove. Ela é o elemento mais positivo da nossa natureza imaterial. Foi por ela que compreendi que criei firme, soberanamente, e por isso Deus, levando em conta os meus atos, houve por bem recompensar-me antes do termo da minha encarnação. Então aqui ele faz uma observação que tem a ver com o início do nosso estudo. Primeiro, o fato de que houve um benefício grande da prece dos familiares e de que aquela prece foi um fator muito importante para que Deus tivesse dado a ele aquele tempo, no qual antes de ele desencarnar, ele deu aquelas orientações à família. Deus, levando em conta os meus atos, houve por bem recompensar-me antes do termo da minha encarnação. É interessante aqui de novo nós notarmos como ele trata da ideia de Deus dentro dessa compreensão limitada face à sua ignorância dos valores espirituais. Como, pois, na vossa morte aparente, isso aqui é uma pergunta bem grande, como, pois, na vossa morte aparente, durante alguns minutos, pôde o vosso espírito desprender-se súbita e imperturbavelmente, ao passo que o desprendimento efetivo se fez acompanhar da perturbação de alguns dias? Entenderam a pergunta que fizeram a ele? Por que é que naquela vez que você quase morreu, você recuperou-se logo e tal, e você está dizendo agora que levou dias para perceber o que houve na morte? Parece-nos que no primeiro caso, os laços entre o corpo e o espírito subsistindo mais que no segundo, o desprendimento deverá ser mais lento, ao contrário justamente do que se deu. Então estão dizendo a ele o seguinte, numa pergunta grande, olha, se é assim, como é que tu pudesse ter aquela lucidez toda naquele momento e depois tivesse tanta dificuldade em recuperar a tua consciência? E a resposta dele é grande. Tendes muitas vezes evocado um espírito encarnado, recebendo respostas. Veja, um espírito encarnado. Ele está dizendo aqui, para a gente compreender bem, que muitas vezes na reunião mediúnica pode se comunicar através de um médium um espírito encarnado. Claro que a gente sabe que para isso acontecer é necessário que a pessoa esteja em um estado de transe, ou pelo sono físico, ou de alguma forma ela não esteja consciente, não esteja usando a sua consciência para ela poder, em termos de desprendimento, comunicar-se através de um médium. Então é possível, por exemplo, no momento que ocorre uma reunião mediúnica, nós estarmos dormindo em outro lugar. Não é que isso seja comum, mas está dentro das leis dos fluidos. A gente poder vir e falar através de um médium. É isso que ele está dizendo aqui. Tendes muitas vezes evocado um espírito encarnado recebendo respostas exatas. Eu estava na condição desses tais, porque Deus me chamava e os seus servidores me diziam: vem. Obedeci, agradecendo-lhe o favor especial que houve por bem conceder-me, para que pudesse entrever, compreendendo a sua infinita grandeza. Então aqui ele começa a explicar o que foi que aconteceu. Primeiro, esse espírito, antes de ele ter se comunicado, ele certamente assistiu várias sessões que havia na sociedade. Percebeu como as comunicações se davam. Percebeu que tinha comunicações de gente que não tinha falecido. Até que chegou o momento de ele ter se comunicado pela evocação. Por isso ele dá até a entender a nós de já conhecer relativamente à questão do fenômeno mediúnico, mas porque também ele já acompanhava antes dele ter se comunicado. E depois ele começa a explicar o que é que houve com ele. Deus me chamava, veja o entendimento antropomórfico que ele tinha de Deus. E os seus servidores, espíritos benfeitores, diziam: vem.
Obedeci, agradecendo-lhe o favor especial que houve por bem conceder-me, para que pudesse entrever, compreendendo a sua infinita grandeza. Ele continua. Donde provinham as belas palavras que após o despertar dirigistes à vossa família? Era o reflexo que tinha visto e ouvido. Os bons espíritos inspiraram-me a linguagem e davam fulgor à minha fisionomia. Porque ele está dizendo aqui que no momento em que ele teve a recuperação antes de desencarnar, até o corpo físico dele ficou um pouco resplandente, assim, ele recebeu uma energia grande para recuperar-se e dar aqueles conselhos à família. E aqui ele diz que isso tudo foi alvo de uma intervenção dos bons espíritos, porque na verdade ele não teria condições dele mesmo de ter dado aquele nível de conselhos à família, sugerindo a prática da caridade para os filhos e para a esposa, dizendo que ela até perdoasse as dívidas dos devedores que ele tinha. Vamos ver aqui ainda mais um pouco as respostas. Dizendo não gozardes da felicidade entrevista, pode inferir-se que sejas infeliz? Não, uma vez que me tornei crente antes da morte, isso de coração e consciência. A dor acabrunha nesse mundo, mas fortalece sob o ponto de vista do futuro espiritual. Notai que Deus teve em conta as minhas preces e a crença nele depositada. Estou firme no caminho da perfeição e chegarei ao fim que me foi permitido lobregar. Nesse esclarecimento que esse Espírito dá, a gente percebe que ele era portador pelo menos de algumas virtudes em germe, sobretudo a da humildade, porque ele dá a entender, veja, que ele na verdade não era infeliz, mas não se considerava feliz, mas de que Deus tinha levado em conta as preces dele e o fato de que naqueles momentos da doença grave que ele teve, ele estabeleceu um certo nível de crença na existência de Deus. No final aqui ele diz, estou firme no caminho da perfeição e chegarei ao fim que me foi permitido lobregar. Ou seja, esse sentimento de humildade é considerado pelos espíritos elevados como sendo o mais importante para a recuperação de qualquer um espírito no mundo espiritual. Mesmo que a pessoa tenha muita ignorância sobre reencarnação, sobre imortalidade da alma, mas se entre outros aspectos haver um certo nível de cultivo da humildade nele, ele está aberto a aceitar ajuda, aberto a receber orientação e aberto a ter uma atitude de adaptação a seja qual for a situação que o mundo espiritual ofereça. Então, no caso aqui que nós estamos analisando, a presença da humildade, como nós vemos agora, ela tinha um certo respaldo no entendimento desse método. Acaso querereis dirigir algumas palavras à vossa mulher e filhos? Esse é o último slide que nós vamos analisar. Peço a todos os meus que acreditem no Deus poderoso, justo e imutável, na prece que consola e alivia, na caridade que é a mais pura prática da encarnação humana. Peço-lhes que se lembrem que do pouco também se pode dar, pois o óbolo do pobre é o mais meritório aos olhos de Deus, desse Deus que sabe que muito dá um pobre, mesmo que dê pouco. Então, há uma evidência muito grande, de um processo de renovação espiritual que esse médico teve e que está bem estabelecido nessa condição de receptividade
a ajuda, ao esclarecimento que ele teve ao adentrar-se ao mundo espiritual. É uma virtude que a espiritualidade coloca como sendo a mãe de todas. Então, por exemplo, ninguém de fato é paciente se não for humilde. A qualidade da paciência depende da humildade. Ninguém tem a atitude legítima de piedade e misericórdia, que são virtudes, se não tiver humildade. Ele será um falso misericordioso e usará muitas vezes da piedade como fórmula de barganhar situações. Então, na base de todas as virtudes está a humildade. E é o elemento mais facilitador no plano espiritual, para que o espírito se recupere o mais rápido possível de condições adversas que ele tenha tido ao adentrar-se à vida espiritual. Então, aqui apenas destacar aqui uma frase que ele coloca, de que ele agora pedia a todos os seus que acreditassem no Deus poderoso, justo e imutável. Ora, o conceito do Deus poderoso, justo e imutável, de fato só é bem estabelecido através do conhecimento do Espiritismo. Porque só levando em conta o Evangelho do Cristo à luz da reencarnação, da perfeita justiça de Deus e da perfeita misericórdia, é que se consegue abranger essa ideia do Deus que aqui ele faz menção. Não é por outro motivo que ele estava mandando uma mensagem através da psicografia, e justamente salientando esse conceito de Deus. Bom, está chegando ali também o momento, se alguém tiver alguma dúvida ou pergunta, senão nós vamos concluir a história de hoje, que foi a do médico, Dr. Cardon, o senhor Cardon, médico. Então, interessante. Há muitos depoimentos no livro Céu e Inferno, alguns bem sintéticos, nesse caso dos espíritos, em mediana situação, que como não acrescenta mais pontos de observação, a gente não vai analisar mais os casos que realmente tenham mais subsídios. Então vamos para a prece, né?